audiência através das ondas do rádio ou pela internet ou Facebook, a nossa gratidão por essa sinergia de estar há 8 anos conosco pelas ondas sonoras do rádio. Boa tarde, professor Leomir Melo. Boa tarde, tá aí funcionando? Tá funcionando. Boa tarde, Marcos. Boa tarde a todos os ouvintes do Arena de Ideias. Aqui é o Nazareno, nosso convidado de hoje. Deixar um grande abraço a todos os nossos ouvintes que nos parabeniza, né, sempre pela forma da condução do programa, os debates, os temas. E deixar um grande abraço à minha família, a Luana, minha noiva, e todos os nossos amigos aí das redes sociais, Facebook, WhatsApp. Ontem, Marcos, tivemos uma live com o professor Ridilávio, falando lá das competências socioemocionais. Foi um grande sucesso e vamos que vamos, né? Já com a ideia do Arena de Ideias, expandindo aí os nossos debates. E hoje o programa Arena de Ideias tem a honra de recebê-lo, o Nazareno Rossi. Nazareno Rossi, como surgiu esse... Nazareno Alves, na verdade. Esse Rossi aí é por causa do Padre Marcelo, né? Aí ele canta muito e tal, aí o Hélio Lopes foi quem designou esse nome aí, mas na verdade eu não tenho nada de Rossi, Nazareno Alves. Mas ficou muito popular, a pessoa ao longo de uma vivência com a espiritualidade, com a fé. O primeiro ponto, para falar da nossa temática que é Jesus, né? Para falar de Jesus precisa de um encontro íntimo. Como foi esse seu encontro íntimo com Jesus? Então, boa tarde, Marcos, professor Leomir. Leomir, você foi meu aluno, foi? Foi, lá no Foi, né? Colégio Puentes? Uhum. Muito bem, então eu quero também mandar uma boa tarde especial para o professor Raimundo. Eu gosto muito de ouvir o Arena de Ideias, porque o professor Raimundo é uma enciclopédia, né? É verdade. E eu gosto muito de escutar assim, as colocações dele. Então, boa tarde a todos. Eu me sinto honrado em receber esse convite. Quero agradecer ao Marcos, que teve essa ideia de me convidar. Eu fico grato. Então, na verdade, Marcos, você disse muito bem. A gente tem que ter uma experiência para se falar de Deus, para se falar de Jesus, tem que se ter uma experiência. Não se fala daquilo que não se conhece e que não se experimenta, né? Eu não posso dizer que eu conheço uma fruta, que eu sei o sabor de uma fruta, se eu não cheguei a experimentá-la. Assim também acontece com a experiência religiosa. E eu tive esse contato, tive esse encontro pessoal e fiz essa experiência de conhecer a Deus. Eu que desde criança tive os ensinamentos da minha mãe, da catequista, e tinha aquele Deus na minha cabeça, aquela minha fé na minha cabeça, que eu tinha aprendido, mas até então era muito lá e eu cá, aquele que eu aprendi e que eu conheci. Mas teve um momento que impactou realmente a minha vida e eu comecei a perceber que ele queria, aquele Deus que eu tanto ouvia falar, aquele Jesus que eu tanto ouvia falar, queria se relacionar pessoalmente comigo, né? E isso aí foi muito forte, foi muito marcante. E a primeira coisa que me impactou e que mexeu comigo foi eu descobrir que era amado por Deus. Porque até então eu tinha Deus como uma pessoa que fosse assim, um sujeito, né, carrancudo, que ficasse prestando atenção nas coisas erradas que eu fazia. E eu fiz muitas coisas erradas, fiz muitas escolhas mal feitas, fiz muitas más escolhas. Então eu imaginava ele que ele estava para lá e eu para cá, e que ele não queria saber de mim. Quando aconteceu aquele momento e que ele se declarou e que ele disse que me amava, que gostava de mim e que me queria perto dele, apesar de tudo aquilo que eu já tinha feito. Aí aquilo ali foi chocante, foi marcante, contundente e realmente foi um marco, né? Foi realmente um divisor de águas na minha vida. Isto faz todo um real sentido e significado do Jesus histórico, né? Ele sempre buscou entre aqueles que estavam seguindo naquele então momento pessoas que não
que era do povo, né? Então ele sempre ia e fala sobre uma terceira via política, um viés político de Jesus, né? Ou terceira ou quarta força naquele momento que estava surgindo. E ele sempre buscava as pessoas que era a margem da sociedade, e como esse sujeito histórico. Então, esse sujeito histórico de Jesus, ele é muito procurado pela igreja. A igreja é muito preocupada com isso. Inclusive, existe uma linha dentro da igreja chamada Teologia da Libertação. Essa linha ela é mais preocupada com a parte socialista, e ela teve muito tempo predominante na igreja. Quem deu uma desacelerada, ou que colocou, foi João Paulo II, que deu uma desacelerada na teologia da libertação. Estava muito preocupado com esse Jesus socialista, né? E Jesus preocupado com os pobres, porque a igreja ela se preocupa muito com os pobres, mas uma das pedagogias de Jesus é a humildade a partir do sentido de que, por exemplo, o que é que o socialismo da teologia da libertação, que foi muito inspirada naquele alemão chamado Karl Marx, né? Ele inspirou muito a teologia da libertação, e ela como que exagerou um pouco dentro da igreja. E então essa parte do socialismo de dentro da igreja, que ficou exagerado, São João Paulo II teve que dar uma parada, é que ela pensa assim, que existe o oprimido e o opressor, existe o pobre e existe o rico, e para que o oprimido se sobressaia, ele se livre, ele fique bem, então a ideia é detonar o opressor, é acabar com o rico. E essa não é a mentalidade de Jesus, né? A mentalidade de Jesus é a humildade, é que o rico e que o opressor se converta, né? Então não é eliminar o rico e o opressor, é que eles se convertam. Então a igreja tenta muito isso aí, mas é algo assim muito delicado, porque quase ninguém quer essa história de ser humilde, né? Inclusive aquele outro alemão chamado Friedrich Nietzsche, né? Ele disse que essa ideologia de Jesus da humildade poderia ser considerado um pecado capital, um atentado à vida. Por exemplo, as bem-aventuranças do Mateus 5, né? Feliz é o pobre, feliz é o oprimido, felizes os que choram. Aí o Nietzsche disse, não, isso aí nós somos, né? Ele tinha a ideia do super-homem, né? Que nós somos criaturas que deveríamos dominar o mundo. Então ele não concordava de maneira nenhuma com essa questão de Jesus, né? Do cristianismo. E aí ele realmente ainda hoje é muito estudado, tem muitos adeptos, e cria essa questão desse Deus que, sendo bom, permite coisas ruins, sendo poderoso, não faz nada para mudar o quadro, né? Então que Deus é esse que é bom e permite o mal, né? Nesse tempo agora nós temos perdido nossos entes queridos. Eu perdi minha sogra e sei a dor da perda do ente querido, que é a minha esposa, eu sei a dor dela. Então, entre outros amigos que a gente perdeu, que Deus é esse, né? Que se importa tanto com a gente, que nos ama e permite tal sofrimento. Que Deus é esse que tudo pode e não resolve nada, né? Então, essa questão é delicada, e existe até um termo, né? Um termo que chama isso aí, que é esse mistério, né? Esse mistério do Deus amor, que sofre com o oprimido, né? É a teodiceia, que é essa discussão. Ele é bom e deixa eu sofrer, ele tudo pode e permite tal coisa, porque ele não age, né? Então, essa questão desse Jesus histórico, que se preocupava com os pobres, ainda mexe muito dentro da gente, a nossa fé, quando nós
vamos ao encontro de Jesus humilde, que diz assim: te bateram de um lado do rosto, pois dá um outro para bater, né? Será que o Nietzsche não tinha razão? Nazareno, dentro dessa vertente na qual você o coloca, né, dois filósofos que o veem os registros históricos de Jesus. Se pegarmos Lucas, né, Lucas era naquele processo médico. Isso. Então ele vê Jesus de uma forma. Né? Quando você pega uma outra figura histórica, ele enxerga Jesus de outra forma. Qual a forma de enxergar Jesus com o olho e todas as suas complexidades existenciais, que são incríveis, né? E esse modo de criacional da figura de Jesus? Então, a marca de Jesus, a marca do cristianismo, o sinal de Jesus, o sinal do cristianismo, não é a cruz, como alguns pensam, né? É o amor, né? Aí o amor, que amor é esse? Aí a gente vai lá em Coríntios e vai dizer que o amor é paciente, o amor tudo suporta. Então essa é a imagem que Jesus quer passar para nós e que nós deveríamos vivenciar, né? Esse Deus amor que sofre conosco, ele não é indiferente, porque todo sofrimento que nós padecemos nessa vida, por primeiro, injustamente Jesus passou. Por primeiro, ele passou injustamente, né? Que nós podemos dizer que a gente passa por sofrimentos, mas a gente faz lá as nossas más escolhas, a gente faz opções mal feitas, mas Jesus não, ele primeiro injustamente padeceu tudo. Então a questão do Jesus que nós precisamos encontrar e vivenciar é o Jesus amor, é a caridade verdadeira, desinteressada, né? Caridade desinteressada que sabe transformar tudo. A própria morte de Jesus foi que nós vemos na Semana Santa, a gente veio vivenciar a paixão de Jesus, diz que desgraça, né? Que fracasso, né? Que fracasso esse homem, olha aí, um homem que fez só o bem, só fez coisas boas, olha o que fizeram com ele. Então foi isso que Nietzsche ele não entendeu. Ele não entendeu como é que um Deus, sendo Deus, fracassava, como fracassou Jesus, ficou lá exposto, humilhado e crucificado. Então o entendimento desse amor não é para todo mundo, né? É preciso fazer aquela experiência profunda, uma experiência que acontece, é uma coisa chamada metanoia. O que é a metanoia? É a mudança de mentalidade. Então isso acontece por uma ação celestial, uma ação divina, uma ação do Espírito, né? Do Espírito Santo, que mexe, que faz aquele que é considerado pelos os teólogos, pelos confessores, o maior milagre. Às vezes acontece essas manifestações de Nossa Senhora nos lugares, né, por aí afora, né? E aí como é que os teólogos, como é que os padres fazem o termômetro para saber que ali existe sinceridade naquele povo? As conversões, nas metanoias. Só que as pessoas mudaram a mentalidade, se elas mudaram a maneira de pensar, a maneira de agir, se houve aquele retrocesso. Então isso aí, quando se faz a experiência desse Jesus amor, desse Jesus misericordioso, que tudo pode, até a própria morte foi transformada, aí acontece realmente aquilo que Deus tem, que é o seu plano de salvação para nós. Eu acho muito bonito quando a igreja diz no sábado de aleluia, depois de celebrar a Semana Santa, né, a Paixão de Cristo, aí a igreja canta naquela missa grande da noite: Páscoa Sagrada, Vitória do Amor. Páscoa Sagrada, Vitória do Amor. Vivamos a alegria conquistada em meio à dor. E existe alegria em meio à dor? Pode no meio de dor ter alegria, né?
Mas nós estamos de um Deus que tudo pode, né? Nós estamos de um Deus que generosamente se entregou por amor. Como ele diz lá em João, Jesus diz assim: a minha vida não será tirada, né? A minha vida não me será tomada. Eu entregarei a minha vida generosamente, porque o Pai me deu esse poder, e Ele me deu poder para que eu entregue minha vida e que eu a retome. Na hora que eu quiser, eu retomo a minha vida que eu entreguei generosamente. Então ele já estava falando que ia morrer, mas que também ia vencer a morte, iria ressuscitar. Interessante, né? É bacana isso aí, para a gente olhar, então que ele pode tudo. Então, por isso que vale a pena a gente estar nas mãos de Deus, porque Ele é esse Deus que entra no fogo com a gente. Como aquela passagem de Daniel, né? A passagem de Daniel, Nabucodonosor queria que aqueles 3 jovens rendessem a ele honra, se rende a um Deus. Eles disseram: não, você não é Deus, não, nós temos um Deus. Então, bota eles na fogueira. E aí botaram a fogueira de forma tão forte que os soldados, ao botarem os 3 jovens lá dentro, morreram um bocado queimados. E aí os 3 jovens foram colocados na fogueira, e o rei ficou olhando. A gente disse assim: quantas pessoas nós colocamos na fogueira? Aí: senhor, nós colocamos 3. Mas tem 4 na fogueira. E um tem assim um jeito diferente, parece que é um anjo, parece que é uma coisa de um Deus, parece que é uma coisa diferente. Quer dizer, Deus entra conosco na fogueira. Às vezes pensa: Deus abandonou, como é que... será que Deus se compraz com o nosso sofrimento? Não, Ele por primeiro deu o exemplo, Ele se entregou, se humilhou, se permitiu a crucifixão, né? Foi traído com um beijo, Ele chorou, né? Se solidarizando com o amigo Lázaro, com os parentes de Lázaro. Disseram: Jesus, teu amigo Lázaro morreu. Ele poderia ter dito assim: não, pode deixar, eu sou filho de Deus, eu tenho poder para tudo. Chega lá, eu dou um estalo e ele ressuscita. Não, diz lá: e Jesus chorou. Então, quer dizer que Jesus, ele se compraz com a gente. Ele sabe da nossa dor muito mais do que nós sabemos, né? Seu filho foi bagunçar? Dentro dessa concepção metafísica, né, eu vou passar a palavra para o Leomir, na questão de Nietzsche, né, Leomir. Esta condição que Nietzsche o aborda sobre a figura de Deus, né? Como você retrataria isso para o nosso público ouvinte? Marcos, assim, não é tão tranquilo, né, pegar o Nietzsche e nessa abordagem metafísica. O que nós podemos aqui, já para deixar também para o nosso ouvinte não perceber que a gente está fazendo uma afronta direta. É o que o Nietzsche escreve mediante a história que ele tem. O pensamento dele, né? O pensamento que ele teve diante dos estudos que ele abordou. Ele era um filólogo, então ele ia buscar realmente na ideia principal da palavra. Então ele fala, eu vou começar com a ideia da morte de Deus, que é a frase simbólica dele, né? Uhum. Mas só que essa ideia, o Nazareno trouxe para nós aqui, inicial do Nietzsche, é pensar que o Nietzsche faz uma crítica não somente ao cristianismo ou à metafísica de Jesus, mas na verdade era a mudança de perspectiva da relação pessoal que a sociedade tinha. Ele tem um livro chamado Zaratustra, por exemplo, que faz esse símbolo, e está na praça, pleno meio-dia, e o pessoal pergunta: por que está com essa luz? Ele está com uma lanterna, né, inclusive, acesa, em pleno meio-dia. E o pessoal pergunta: o que procuras? O Zaratustra responde: eu procuro Deus. E onde está Deus? Deus está morto, o Zaratustra retruca. Uhum. E quem o matou? O pessoal pergunta. Aí, foi eu, foi você, foi aquele, foi... A ideia estrutural do Nietzsche de dizer que essa morte ela é simbólica, não é uma morte literal, né? Então, na verdade, a ciência daquela época se modificando, trazendo novas perspectivas, e a filosofia do Nietzsche, de Schopenhauer, filosofia de Kierkegaard,
mais essa afronta, principalmente do Nietzsche, né, que a gente está trazendo aqui, é essa afronta de dizer quem é realmente, verdadeiramente cristão. Porque ele diz que o único cristão desse amor que o Nazareno trouxe muito bem, amor, a ideia de caridade, essa ideia de humildade, o único que pregou tudo isso foi aquele que está na cruz. Isso fala do Nietzsche. O único cristão é aquele que morreu na cruz. Então a crítica que ele faz à sociedade, talvez seja até mal interpretado aí por alguns segmentos pelo fato de não aprofundar tanto a ideia do próprio super-homem, né, que o Nazareno também trouxe. É a ideia do homem superar as dificuldades de pertencimentos. Esse sofrimento, por exemplo, o Nietzsche diz assim, não, o homem sofre, mas é pelas suas próprias vicissitudes, pelas suas próprias falhas. Se o homem conseguir dentro de si pertencer a algo, um ser diferente do que da cultura antiga, ele pode ser melhor. Aí entra as correntes, né? O Nietzsche realmente ele não foi cristão, ele foi um ateu. Porém, algumas falas do Nietzsche remete a uma metafísica futura. Ele fala do eterno retorno, eu não vou aprofundar isso aqui, né? Ele fala do eterno retorno. E quando a gente lê essa parte, a gente percebe que o Nietzsche está querendo trazer uma ideia religiosa por trás de tudo isso. Aí depois ele perde a razão, né? Fica durante 10 anos vegetando na Terra, e ele não consegue concluir essa fala. Mas ele deixa por trás, entre linhas. Eu estava na faculdade, e naquela época eu não entendi, né, na primeira fala de um amigo meu que queria fazer metafísica com Nietzsche, ideia religiosa. Depois é que eu fui começando a encaixar, porque eu fui lendo um pouco mais. Mas essa ideia do Nietzsche em relação ao próprio Jesus é mostrar que a sociedade da época estava passando por transformações e acabando matando a própria figura, né, de Jesus Cristo. Não ele, mas ele demonstrando, tá aqui o que vocês mesmos estão fazendo. Quem se interessar, né, ler o Zaratustra, vai perceber lá, apesar que não é uma leitura tão tranquila. É uma leitura um pouco complexa, tem que ler pelo menos ali com muita calma. Mas ele traz essa percepção, né? Então Nietzsche é assim, eu não tô querendo defender, ele foi meu autor da tese da faculdade, mas assim, não querendo defender a figura dessa perspectiva. Mas a gente tem que entender o contexto geral. Jesus para o Nietzsche foi uma figura excepcional, mas foi o único que fez todas essas virtudes que o Nazareno citou aqui para nós. Esse significado, né? O que significa esse estar morto? É o mundo suprassensível, né? Na qual está sem força de atuação. Então, este homem que está sem força de atuação, ele está nesse campo, né? E isto para o mundo ocidental é quase que chegar ao fim. Então, precisamos sair dessas estruturas para ir para uma nova semelhança. Essa semelhança que o Léo me coloca também nessa sua explanação. Só para me abrir um parênteses aqui, o que me vem aqui na mente, né? A preocupação da sociedade durante o tempo é querer fazer uma repartição. Jesus, o Jesus se realmente existiu, ou Jesus que transmite a imagem de amor, de caridade, né? Então a preocupação de muitos ainda querer fazer essa separação é querer entender o quê? A mensagem que é trazida até então, né? Aquilo que Jesus realmente pregou de fato. Tem os autores aqui que eles querem ver a figura de Jesus, que nem a de Sócrates, por exemplo, que se duvidou por muito tempo aí a existência do próprio. Até mesmo de Jesus, até mais ou menos 5 séculos, 6 séculos depois da sua estada aqui na Terra. Mas depois com os evangelhos, depois com o próprio Flávio Joséfo, que foi um historiador da época de Jesus, demonstra a passagem dele mesmo aqui. Depois também foi confirmada a de Sócrates, né? Enfim, a preocupação humana, talvez, aí, principalmente a nossa hoje, é querer fazer uma ideia de, Jesus é assim, Deus é dessa maneira. Mas nós temos que entender a mensagem que é passada de fato, a verdadeira mensagem, né? Então, essa discussão que acaba se tornando fora da academia, sem muitas das vezes respostas bem claras, né? Aí fica aquela confusão conceitual aí por algum tempo. E continua. A morte de Jesus, né? Alguns teólogos colocam da seguinte forma, né?
Jesus não era um perigo para a teologia, mas sim para a economia. Como você o classifica desta forma? Jesus não era um perigo para a teologia, mas para a economia. Da época. O Judas, o Iscariotes, né? Ele tinha uma linha de pensamento, né? Ele achava que Jesus viesse para resolver criar um exército grande, né? Ele tinha essa ideia, né? Tem uma linha da igreja, da teologia, que explica que aquela traição dele foi como que diz assim: eu vou aqui fazer isso aqui, que é para isso ele cria coragem e cumpre aquela missão que ele veio fazer. Então a ideia de esse Judas seria que Jesus viesse formar um grande exército e acabar com aquela opressão, né? E aí que houve a frustração. Jesus não veio brigar com ninguém, né? Vem com aquelas histórias, dá outra face, te leva a túnica, dá também o manto. Então tem uma linha da igreja que diz que Judas ficou frustrado com aquilo. Então Judas ele era uma ameaça para o povo da época, para a economia da época, como aquele outro também que estava lá, que Jesus ficou no lugar deles, o Barrabás, era outro também que estava criando ideias, né? Ideias de revolta, revolucionárias, e aí acharam que Jesus seria mais um. Jesus é mais um revolucionário, ele tem aí, vem aí com uma ideia, vamos matá-lo. Então aquele sábio lá da época disse lá numa reunião no Sinédrio, Gamaliel, olha, nós tivemos Judas, nós tivemos Barrabás, nós tivemos Teudas, e cita lá um bocado de revolucionário, de pessoas que estavam inconformadas com o sistema da época, né? Eles vieram aqui e a ideologia deles foi boa, levantaram uma multidão, levantaram uma ideia, mas depois acabou-se. Então esse Jesus aí, ele já morreu, e estão dizendo que ele ressuscitou. Se ele for mais um desses revolucionários, se preocupe não, se acaba, do jeito que os outros vieram e foram, esse Jesus vai. Mas aí ele falou, né? Mas atenção, se esse Jesus for o que ele se declarou, se esse Jesus for o que os seus discípulos dizem, e que ele realmente ressuscitou, venceu a morte, aí não vamos teimar com ele, nem vamos lutar, porque nós estaríamos correndo o risco de estar lutando contra Deus, né? Quem disse isso foi Gamaliel, numa reunião, quando se discutiu sobre quem era Jesus mediante os desafios da época, né? Essa questão econômica que ele vinha fazer, ele vinha tomar o lugar dos reis, o que é que ele vinha fazer? Mas na verdade Jesus estava ali para pregar o amor, essa humildade, né? Essa humildade que esse autor aqui diz assim: a severa crítica que o Frederico Nietzsche faz ao cristianismo se fundamentava no suposto ressentimento presente no Sermão da Montanha. Seguir as prédicas das bem-aventuranças seria admitir o fracasso como projeto de vida. E Nietzsche defendia a ideia do super-homem, um ser acima do bem e do mal. Nós somos homens e por isso queremos o reino da terra. Ele via na moral cristã, via a moral cristã, via os ensinamentos de Cristo, a ideia de Jesus, né, o autor aqui diz, como um pecado capital contra a vida, por sua opção fundamental. Aí é que está. A opção fundamental de Jesus era pela humildade, né? Eu ia lá e eu mais além, seria a humildade e a obediência, né? A humildade, a obediência e a paciência, que são coisas difíceis, né? Eu gosto de dizer, estava dizendo hoje lá em casa, o mal, o demônio, né?
ele é paciente. Aí uma pessoa de casa, ela é paciência. O diabo, ele espera pacientemente a gente tropeçar, abrir uma brecha bem ali para ele entrar. Então ele é paciente. O diabo, ele é humilde. Ele fica caladinho na dele, né? Não se mete, esperando humildemente, mas ele não é obediente. Ele não obedece nunca, né? E Jesus foi obediente. Era uma das prédicas de Jesus, era isso: eu vim fazer a vontade do meu Pai, né? Tanto é que lá no horto, naquela agonia, ele disse: Senhor, Pai, será que não dá para amenizar este cálice? Aí depois ele retruca: mas que não aconteça como eu quero, mas como tu queres. Então, essa questão da humildade. O homem Jesus, né? Agora vamos falar deste homem Jesus. As informações, né, falam que Jesus viveu mesmo no planeta Terra, né? Isto como um cunho histórico, ele é real, né? Então dados revelam isso, não com tanta abundância, né? Mas vestígios o provam. Então, dentro desta condição criacional que foi feita, né? O Jesus branco, de barba, viveu em Belém, etc. E tal, né? Esse Jesus. Mas só que Jesus, quando entra no templo, né, ele, quando estavam lá os mercadores no templo, na casa do meu pai, ele teve ira, né? Então, isto é bem marcante no processo histórico de Jesus. Esse homem, né, que era Jesus, ele tinha na época os camponeses que giravam, era em torno de 500 indivíduos, né, com esta ideia que hoje, se fosse hoje, seria nenhum vereador se elege com 500 votos, né, em uma cidade. Esses fundamentos que foram dissertados, né, e esta política que Jesus estava cada momento tendo mais adeptos, e entrou como rei, né, no domingo, e quando foi por volta da sexta-feira, ele chega à morte, né? Um recorte histórico que é narrado por Flávio Joseph, né, dentro das suas estruturações de todo um processo deste homem, né, que se dava em amor, mas ao mesmo tempo ele sentiu ira, né, e ao mesmo tempo ele vivenciou com pessoas que vinham, como já foi falado nas nossas narrativas anteriores, pessoas que na política, para a visão da sociedade, não valia nada. Como eu disse, Jesus se fez homem, né? Diz lá em Filipenses que Deus saiu da sua condição divina, né? Porque antes Deus era só a palavra era comunicada àquele profeta levava a palavra, né? Então, mas aquela palavra se fez carne, ou seja, se encarnou, e Jesus foi essa encarnação da palavra. Então Deus sai da sua condição divina, se faz homem. Quando ele se faz homem com tudo que o homem tem, menos o pecado. Mas ele chorava, como eu já disse, que ele chorou, ele sentia dor, né? E ele também teve sentimentos de, como você falou, de se zangar, né? Ele se zangou lá no templo. Mas, acima de tudo, ele era Deus, e ele tinha um autocontrole muito grande, uma têmpera de santo, uma têmpera de Deus inabalável, como foi comprovado no Horto das Oliveiras, como foi comprovado lá na cruz. A têmpera dele era de realmente um homem santo, homem de Deus, que tinha os seus momentos de fragilidade, e a espiritualidade cristã ensina que aqueles momentos de fragilidade que Jesus apresentou
era para se solidarizar conosco, né? Uma pessoa se sente irada, Jesus se também irou por conta do desmando que estava acontecendo ali, né? Então ele também chorou por conta da dor da perda. Então é um Deus, repito, já disse isso, que se solidariza com o homem. É a natureza humana e a natureza divina que fazem parte de Jesus. Isso é muito bacana, a gente saber que nós temos uma pessoa que sente com a gente, né? Temos uma pessoa próxima que nos ama, né? E que nos ama de verdade. Tem aquela, mas que uma música aí popular brasileira que diz assim, parece que diz assim: quem ama cuida, né? Eu gosto de dizer que quem ama gosta de estar perto da pessoa amada, não é? Ele gosta de uma pessoa. Ouviu aqui o professor dizer que está noivo, né? Então, você gosta de estar perto da sua noiva, não é? E ela de você. Vocês querem tanto estar perto que vão se casar. Então, é Deus, o amor de Deus, o amor de Jesus, ele é muito mais perfeito que o nosso. E ele quer muito mais estar perto de nós do que quando nós estamos apaixonados, quando nós estamos enamorados. Ele gosta de estar perto daquela pessoa, né? E aquela música assim, que bom perder a hora, não ver o tempo passar só para ficar conversando com você. Ele te acha bom ficar perto da pessoa amada. Então Jesus ele deixa bem claro para quem faz a experiência, aquela metanoia, que ele quer ficar perto de nós. Ah, mas eu sou uma pessoa pecadora, eu sou isso, eu sou aquilo. Não tem problema, ele quer ficar da pessoa, ele quer ficar perto da gente, porque ele é que ama. E quando a gente faz aquela experiência, nós comentamos no início, a gente também começa a querer ficar perto dele, né? Claro que a gente não tem aquela reciprocidade tanto quanto a dele, mas a gente quer também, né? Então às vezes a pessoa, quando não é de religião, às vezes não é da igreja, não fez experiência, a pessoa até critica, mas depois que ela faz aquela experiência, ela fica também, né, e começa a entender, por isso, né? Porque quem ama quer estar perto da pessoa amada, e nosso Senhor e Jesus quer estar perto dos seus amados, e nós, tocados por ele, pelo amor dele, alcançados pelo amor dele, fazendo a experiência do amor dele, também queremos ficar perto dele. Leomir Melo, com técnicas de programação neurolinguística e hipnose. Marcos, estamos trabalhando, né, com treinamentos, com assessoria empresarial, palestras, motivação, inteligência emocional, tratamento de fobias. Quem desejar o nosso serviço, né, nossos trabalhos, é só entrar em contato no DDD 88997423497 ou ir até a Bioclinic lá, marcar com as atendentes, ou também na clínica da doutora Eva, Ami e Viva, que é atendendo lá também. Só entrar em contato no DDD 88997423497. Eu quero aqui, viu, Marcos, registrar a minha honra de ter sido professor do professor Leomir, né? Que maravilha. Que ano era aquele? A gente estudava o que naquela época? Na época, era na sexta série, se não me engano. Sexta série, né? Era um menino, né? Muito bem. Com esse material todinho já em cima dele, eu fiquei honrado agora, né? É verdade. Cruzeiro do Sul Virtual, Polo Ipu, é uma instituição que, com qualidade, com desenvolvimento pessoal, e hoje tem mais de quase 300 mil alunos em todo o Brasil. São mais de 1.000 polos em todo o território nacional. Então o Polo Ipu conta com diversos cursos de graduação, pós-graduação. São mais de 80 cursos de graduação e mais de 80 cursos de pós-graduação. Também contamos com cursos livres e tem conteúdos espetaculares, a melhor plataforma de ensino do planeta, e contamos com mestres e doutores. Então todos os professores da Cruzeiro do Sul são mestres e doutores. Faça hoje mesmo a sua inscrição e faça parte desta constelação. Vamos a um ouvinte que está mandando um áudio.
Estou em full nas contas do programa, tá? Uma boa tarde para você. Não falou quem era o nome, mas está na sintonia do programa Arena de Ideias. Vamos continuar o programa Arena de Ideias. Nazareno, sempre existe esta questão. Você falou de Deus e Jesus. Quem são essas duas criaturas? Então, Deus é o Pai Criador, né? Criador do céu e da terra. Jesus é o Filho e ainda tem o Espírito Santo, né? Que é o amor de Jesus pelo Pai, a reciprocidade deste amor do Pai para com o Filho, gera o Espírito Santo, né? Então, por isso a Santíssima Trindade. Mas, se nós formos ver a própria palavra, quando Deus criou o mundo, já estava lá o Filho e o Espírito Santo, né? Se nós formos ver o comecinho do Evangelho de João, diz que a criação, quando Deus criou o mundo, já estava o Filho também. E o Espírito Santo que pairou sobre a terra informe e sem vida. Então, Jesus é Deus encarnado, como nós já dissemos aqui, que o Pai resolveu nos salvar, né? Ele teve essa ideia maravilhosa, eu vou salvar, porque até a vinda de Jesus, ninguém tinha salvação. Todos morriam, fossem bons ou maus, e ficavam aguardando uma promessa antiga que existia, que viria a salvação. Então, ficavam aguardando. Então, o Pai enviou a salvação, que é o Cristo encarnado, e aconteceu todo aquele processo, nós sabemos, da sua vinda, a manifestação da sua ideia, da sua ideologia, do cristianismo, do amor e a salvação para nós. Então o Pai é o Criador, Jesus é o Filho que ele envia para cumprir a sua missão e resgatar a humanidade. Vamos para esse Jesus teológico, né? Como colocar todas essas ideias no papel, né? Para que Jesus até hoje esteja com esse número de seguidores, né? E o venceu a morte, porque até hoje nós estamos aqui na Rádio FM Cidade falando de Jesus. Aí vem essa questão, que eu vou até repassar para o Leomir, tá? Fala para o Leomir começar a dizer. Esta questão, Leomir, desta figura de Jesus como um indivíduo que, dentro de todos os escritos, né, teve o antes e o pós Jesus, né? E este antes e pós Jesus, ele vem de vários processos teológicos e inúmeros, e foram criados inúmeras vertentes a partir do cristianismo, né? E se encontra até nos dias de hoje. E este Jesus, ele pode ser visto como um personagem sagrado ou humano? Eu só entendi sua pergunta, né, Marcos? Vocês têm as perguntas difíceis, viu? Assim, Marco, bota para assim, derreter. Marcos, pois é. Assim, Marcos, eu vou trazer aqui uma perspectiva rápida, né? Aprofundamento da sua pergunta, o antes e depois de Jesus, é isso que eu posso compreender. O Reza Aslan, que é o livro que eu trouxe aqui do Zé Walter, vou apresentar já, ele faz essa abordagem do Jesus histórico numa perspectiva de confronto com o Império Romano. E isso do século I, inclusive do século I, do início do marco agora do novo calendário. Então, Jesus seria mais uma personagem aí desse sistema histórico social, econômico e político. E também, depois é que vai vir a estrutura religiosa. Isso aqui, o Reza Aslan, ele deixa frisado em contexto do próprio historiador, do historiador Flávio Joséfo, né? Depois ele vai também pesquisar atrás dos evangelhos. Mas, enfim, a ideia do Jesus antes, eu vou entender dessa maneira, é aquele Jesus que vai
trazer uma nova perspectiva. O Nazareno falou do Judas, né? Daquela corrente filosófica ao qual Judas pertencia. Esse homem aqui, ele tem um carisma, esse homem aqui tem uma perspicácia linguística muito boa. Então dá para a gente atrair ele para cá, para fazer esse nosso movimento. Inclusive, uma das possibilidades, né? Uma das teorias aqui que ele aborda é que Jesus seria um quarto movimento, chamado de Zelotes, né? Que eu até anotei aqui para não esquecer os nomes. Mas tinha aqui dentro dessa perspectiva romana os fariseus, os essênios, os saduceus e aí os zelotes, né? É uma quarta perspectiva política, no Jesus histórico, que a gente está trazendo aqui nessa vertente. Depois do concílio de Nicéia, que o cristianismo se consolida com mais exatidão, aí vem a cristologia, né, de Jesus. O Jesus Cristo, aquele que veio, o ungido, que veio salvar a humanidade. Então, esse antes e depois, e o depois agora que se torna mais longo, né? Mais de 2000 anos de história de Jesus, e a humanidade percebe muito mais a sua identidade cristã, e não a identidade histórica política que ele traz aqui. Então, o Jesus antes é aquele Jesus que é o que vai lá no templo fazer os debates, aquele Jesus lá da infância, inclusive, que é um dado histórico que se tem nos evangelhos, que Jesus com 12 anos de idade ele debate com os juízes. Então é uma criança diferenciada já inicialmente. Quando ele cresce, tem um tempo da história que não relata o percurso de Jesus. Quando ele retoma novamente nos escritos, ele já é um homem, um sujeito com uma oratória muito mais avançada. Então, perspicácias de pessoas próximas dele que formou lá grupos. Mas só que esse Jesus aí foi aquele que tentou... eu estou aqui em cima de uma perspectiva histórica, tá? Tentou uma nova forma de ver o Império Romano. Porque qualquer homem que se impusesse contra o Império Romano, ele ia ser julgado lá, seja na cruz, seja na fogueira, né? Tinha uma forma de contrário ao pensamento romano. Então Jesus antes, esse Jesus que vai no embate, esse Jesus que tenta trazer com as suas ideias revolucionárias, mudar a perspectiva daquele povo da época. Então ele foi muito interpretado nesse sentido. Quando ele vai a Barrabás, ele é mais considerado também como um agitador político. Igual ou se não parecido com Barrabás. É mais um. Então, dentro dessa perspectiva do Jesus antes, Marcos, eu compreendo a sua pergunta dessa maneira, é aquele Jesus que quer revolucionar o Império Romano. Mas só que o Jesus depois de 4, 5 séculos mais tarde, que se tem uma reunião no concílio, e dizer, não, o Jesus que nos interessa aqui agora é o Jesus da cristandade, é o Jesus do amor, é o Jesus que vai revolucionar a humanidade, né? Então é uma separação muito, muito interessante nessa estrutura. Eu já, de imediato, eu deixo aqui, né, o livro. A dica de livro, não é? Eu deixo o livro aqui, né, Zelota, do Reza Aslan. Quem desejar... Aqui, esse estudo aqui, Marcos, é o estudo de Jesus de Nazaré histórico, tá? O pessoal não tem uma dificuldade de interpretação, que já vai focado nessa perspectiva. E o Reza Aslan, ele traz também os evangelhos como dados históricos. Então, quem desejar esse livro, é só entrar em contato com o DDD 88-997-620191, falar com o Marcos Sampaio. E depois dessa pandemia, se Deus quiser, nós estaremos na livraria física mesmo, lá no Polo da Cruzeiro do Sul. Quem desejar ir até lá, verificar o nosso material, né? Então, Zelota, Jesus de Nazaré, o Jesus histórico que ele vai debater aqui. Não sei se eu respondi a pergunta, mas está aí. Foi contemplada. O mais importante em tudo é a mensagem, né? Qual a mensagem que Jesus trouxe para o mundo? Então, a mensagem de Jesus, Marcos, nós vemos ao longo da história. Por exemplo, os santos. Você falou que 2000 anos se passaram, não é isso? E continuamos aqui conversando sobre este assunto, sobre esse Jesus. Tem uma música que a igreja canta: 8 séculos se passaram, você, Francisco, ficou, né? 800 anos e o nome de Francisco está vivo. Por que será?
né, que ainda hoje as pessoas botam o nome dos filhos de Francisco. Então, Jesus, ele marcou e marca ainda o povo de Deus. E é só a gente olhar para a história dos santos. Hoje nós celebramos quem? Tiago, né? Um apóstolo, Tiago Maior, que era um dos íntimos de Jesus. Tudo que se vê na Bíblia que Jesus estava fazendo, estava Pedro, Tiago e João, né? Então hoje a igreja celebra São Tiago e celebra também Cristóvão. Quem foi Cristóvão? Outro homem que fez experiência com Jesus. Então, a mensagem de Jesus é essa atual. As pessoas continuam se santificando, fazendo experiência, fazendo acontecimentos. Nós temos aí recentemente o Pio de Pietrelcina, né, que recebeu os estigmas de Cristo. Durante 50 anos, muito questionado, a ciência bateu em cima, a igreja, principalmente a igreja, colocou lá um padre, um bocado de padre. Esse homem está inventando coisa, né? Você fica, tá, essas feridas aí, é porque você quer tanto ser Jesus que nasce isso aí, né? Que é força da sua mente. Então, 50 anos, aquele homem recente, né? O Padre Donato falava, o corpo dele ainda está incorrupto. E assim te vem João Paulo II, né? Que já foi considerado santo. Quando a igreja considera uma pessoa santa? Quando acontece 2 fatos que é estudado pela ciência. E quando eu digo pela ciência, pessoas que não acreditam também, que questionam. Então, estão dizendo que aconteceu isso aqui por conta de uma oração que fizeram a esse homem. Isso aqui humanamente é impossível. Cientificamente isso é impossível de acontecer. Aí chama aqueles homens, né? E a igreja tem até os advogados do diabo. Existe essa expressão. Quem são os advogados do diabo? São aqueles que vão exatamente perseguir, questionar, escaviar. Por que está se dizendo aquilo, né? Então, a mensagem de Jesus é essa que, como você mesmo diz, ninguém segura, ninguém controla. Ele disse para Nicodemos: o Espírito sopra onde quer. E Nicodemos era aquele homem sábio, aquele homem dos seus 70 anos, bem estudado, um doutor da igreja naquela época. E quando ele percebeu que Jesus tinha uma mensagem diferente, ele saiu às caladas da noite, diz lá no Evangelho, e foi ter com Jesus. E disse: cara, você parece que você é diferente, parece que você tem alguma coisa. E o que é que Jesus diz? Jesus diz assim, uma palavra para ele: Nicodemos, é preciso você nascer de novo. Aí Nicodemos disse: eu? Nascer de novo? Quer dizer que eu vou ter que entrar uma segunda vez no ventre da minha mãe e tornar a vir esta vida? Aí Jesus como que faz uma ironiazinha com ele, né? Diz assim: você é doutor aqui em Jerusalém e não entende essas coisas? Claro que ele não entendia. Jesus estava comentando de algo que ia acontecer a partir dali, a partir de quando ele fizesse, quando ele morresse, que ele ressuscitasse, que ele enviasse o Espírito Santo, iria acontecer coisas com as pessoas que ninguém ia entender, né? Ninguém ia entender. Então Nicodemos ficou questionado: que história é essa? Ele disse: você é um doutor em Jerusalém e não sabe dessas coisas. Então, depois que Jesus morreu, depois que chegou o Espírito Santo, aí começaram a acontecer aqueles prodígios, né? Pedro, um homem sem instrução, um pescador, dá uma palavra, faz um discurso, sei lá, diz alguma coisa, não é uma palestra, não sei que ele falou lá de tal forma, e ele tinha tanta persuasão nas suas palavras que não eram dele, que 3.000 homens, fora mulheres e crianças, aderiram, entenderam o que ele estava dizendo e passaram a seguir. Então existia uma coisa diferente, né? E ao longo até hoje, os santos, né, estão demonstrando isso, as pessoas demonstrando isso, falando disso. Então acho que essa seria a mensagem.
Aí, mas antes de você me perguntar, nós temos tempo? O nosso tempo Acabou-se. é como água que escorre entre os... Então, Aqui é o seguinte, então, desculpa. Você começa a falar e o tempo, quando olha pro relógio, já foi. É igual live de Instagram, né? Quem tá falando, ela já... Eu até Foi falo, embora. qualquer momento você pode ser derrubado pelo Instagram. É um prazer imenso. Espero ter outras oportunidades de trocar esse pensamento para ir construindo e é isso. Parabéns pela sua missão, parabéns por todas as suas realizações e isso é fundamental para o desenvolvimento da coletividade, a espiritualidade, o mundo crístico, ele é fundamental, o momento de orar para Deus, é um momento de reflexões e essas reflexões elas são sensíveis à humanidade e Jesus, ele é um divisor de águas para o planeta Terra. Pode ser o João, a Maria, o André, mas em qualquer momento eles sabem que tem esse ponto divisor, até mesmo o calendário já representa isso, né? Isso. Então não é inventar a roda. Gratidão. Leomir, só diga boa tarde, porque já estamos indo. Boa tarde, Marcos. Agradecer a presença do Nazareno conosco hoje e deixar um grande abraço aos nossos ouvintes por mais esse Arena de Ideias. Até o próximo programa. Muito obrigado, Marcos. Muito obrigado, Leomir. Um abraço aí pro professor Raimundo. Eu gosto muito, repito, né? Gosto muito das conversas de vocês e gosto muito das conversas do professor Raimundo, né? Então, muito obrigado. Eu fico grato e honrado de ter sido convidado. Deus abençoe a nós todos e nos dê paz e saúde. E só fazer uma nota de agradecimento. O Arena de Ideias agradece a Fundação Martins e a todos que contribuíram com esta instituição e mantenedora da Rádio Cidade. Ao diretor-geral, muito grato por cada minuto que continuamos com portas abertas para o programa Arena de Ideias, faça pensar o próprio pensar. Obrigado ao Hélio Lopes pelo contributo de levar o programa Arena de Ideias na sua frase inicial, né? E a toda a equipe desta emissora supracitada. Aos apoiadores, aos entrevistados, gratidão e obrigado pela maravilhosa audiência. Toda a nossa equipe agradece os 8 anos no ar, aos nossos rádio ouvintes, a todos os nossos rádio ouvintes. Abraço nesse momento novas funções que vamos trilhar no desenvolvimento de novas experiências históricas e esperando um dia poder voltar ao rádio. Até breve. Equipe Arena de Ideias agradece. Marcos Sampaio, Leomir Melo e professor Raimundo Alves. Tchau, tchau. E até um dia estaremos de volta.